No período que eu estava trabalhando na fábrica, meu cunhado veio a Salvador para uma reunião da empresa baiana que ele trabalhava na filial do Recife. E me convidou no sábado de manhã para a gente ir para uma comemoração com o pessoal da empresa em que ele trabalhava, lá no Mercado Modelo, né? Aí eu fui, a gente comemorou lá, foi um evento muito interessante, tinha música no mercado, tiragosto bom, bebida boa. E no final da tarde, né, quando a gente estava se despedindo, um dos caras da empresa disse para mim assim, apareça. Aí eu olhei, "Ih, esse cara ou é florzinha ou tá me cantando para trabalhar na empresa, né? Tudo bem. No sábado de manhã que eu me desliguei da fábrica, eu peguei o carro e imediatamente, assim que acabou a reunião, né, que eu pedi demissão, imediatamente fui no apartamento lá de Salvador e tirei minhas coisas lá, né? Eu estava pedindo demissão da fábrica, não tinha mais sentido eu ficar morando no apartamento dela. E saí pelo bairro em que a fábrica tinha aquele apartamento, que era o bairro do Farol, se não me engano, é Pituba, procurando um pensionato que fosse em conta para eu me hospedar, né? Porque eu tinha saído da fábrica e eu tinha certeza que eu ia receber somente o quê? Três dozeavos do salário 13º, três dozeavos de férias e os dias trabalhados do mês de dezembro, né? Porque eu tinha pedido demissão, não tinha direito a aviso prévio. E foi exatamente isso que a fábrica fez. Então, eu estava procurando um pensionato barato para eu me hospedar, né? Eu, em Fortaleza, tinha morado num pensionato, que era o pensionato de Alaí, numa rua boa lá do Ceará, que era na Aldeota, que era a Barão de Studart. Era um pensionato bom porque ela hospedava o pessoal americano do Corpo de Voluntários da Paz, que era um programa, entre aspas, assistencial do governo americano ao Nordeste do Brasil, né? Eu acho que não tinha no Centro-Sul, não, só tinha no Nordeste. Então, como ela hospedava os americanos, a comida era diferenciada, né? Tinha umas saladas boas no almoço, tanto de fruta como de verdura, carne boa, uma comida bem feita. E eu me dei bem, né? Tudo bem, então eu sei também que pensionato é um senhor elo para você se entrosar rapidamente numa cidade desconhecida. Porque o hotel é uma coisa fria. Você, no máximo no hotel, você pode ter uma interação eventual no hall ou durante o café da manhã e eventualmente. Mas pensionato não, é coisa quente, porque é como se fosse uma grande família, todo mundo toma café junto, almoça junto e janta junto, né? E para quem está de fora, é fácil se entrosar com aqueles elementinhos de saia, porque o pensionato é misto, né? Facilita as coisas. Então, de repente, quando eu estou passando numa rua, tem um posto de gasolina e eu vejo assim, dentro do box do posto, pernoite de carro, dois cruzeiros. Dois cruzeiros equivalia hoje em dia a R$ 2, né? Aí eu parei lá no posto e perguntei ao bombeiro, me diga uma coisa, se o dono do carro dormir junto, o preço é o mesmo? O cara disse, é. Aí eu fiz, opa, já arranjei uma hospedagem para mim barata, né? Como minha supermãe tinha me dado um conjunto, um não, dois conjuntos de lençóis, fronha, coxa e travesseiro, eu armei um ninhozinho no banco traseiro do carro, deixei os vidros do carro com dois dedos entreabertos, né? Tanto os dianteiros quanto o vidro traseiro, que era basculante, né? E passei lá 5 noites ou 6 noites, dormindo no posto, dormi muito bem, não tive problema algum. O posto tinha inclusive vigia, né? E eu comecei a procurar emprego em Salvador, né? Eu me lembrei que a fábrica tinha uma placa lá da empresa que meu cunhado trabalhava. E quando eu perguntei o que é que ela estava fazendo lá, me disseram que ela estava fazendo no esgoto. Então eu digo, eu vou lá na empresa, já que aquele cara me disse que eu aparecesse, né? Eu vou lá na empresa, mas para não chegar lá já desvalorizado na hora da negociação salarial, eu não vou dizer que quero emprego nela, não. Eu queria emprego nela. Era uma oportunidade que estava sendo oferecida a mim, né? Mas não queria chegar lá dizendo que queria emprego nela, né? Eu cheguei com a conversa de que ela me indicasse uma fábrica que ela conhecesse se estivesse precisando de engenheiro eletricista, né? Quando eu cheguei lá, que me apresentei e pedi para falar com a pessoa que me chamou para aparecer, eu não sabia que essa pessoa era o dono da empresa, né? Eu pensei que era o engenheiro de lá. Na reunião que a gente teve no Mercado Modelo, ninguém disse se era diretor ou se era dono, a conversa era outra, era de brincadeira, algazarra, né? Então ele me recebeu e eu falei para ele, ó, fulano, eu saí lá da fábrica porque não estavam cumprindo o que me prometeram, sabe? E agora eu estou procurando emprego e como você trabalha lá para a fábrica
está fazendo esgoto de lá, você pode estar fazendo algum serviço em outra fábrica e se você souber de alguma fábrica que esteja precisando de engenheiro, por favor, está aqui meu telefone, né? Me avisa que eu estou interessado, né? Eu dei o telefone, não lembro agora que telefone eu dei. Então eu falei para ele, olha, fulano, eu saí lá da fábrica porque não cumpriram o que prometeram para mim e o ambiente também não estava bom. E assim como você está fazendo serviço lá, você pode estar fazendo serviço em alguma outra fábrica. E se você souber de alguma fábrica que esteja precisando de um engenheiro eletricista, por favor, você me avisa. Aí ele fez, olha rapaz, eu de imediato assim, desconheço qualquer fábrica que eu esteja trabalhando que esteja precisando de engenheiro eletricista. Mas nós estamos precisando de um engenheiro eletricista em Brasília. O que é que você acha? Aí eu pensei assim, arranjei meu emprego, né? Porque eu ia para qualquer lugar. Maranhão, Piauí, Amazônia, Rio Grande do Sul. Eu queria arranjar um emprego, né? Mas eu não podia dizer logo assim de imediato. Eu quero. Parecia que eu estava desesperado, né? E isso também é fator de desvalorização na hora da negociação salarial, né? Então eu cocei a cabeça assim, disse, olha rapaz, eu não estava com plano de sair agora de Salvador, não. Mas isso era um sábado, era uma sexta-feira, eu digo, olha, eu vou pensar e na segunda-feira eu posso te dar uma resposta. Tá bom assim? Está ótimo, sem problema algum. Aí eu saí de lá já, eita, arranjei emprego, agora eu vou arranjar um lugar para morar, decente. Quer dizer, o Fusquinha, o banco traseiro, era um lugarzinho decentezinho para morar, mas não é a mesma coisa de uma cama, né? É diferente, né? Então eu me lembrei que eu tinha feito uma amizade lá na fábrica, liguei para esse amigo e perguntei, fulano, você sabe de algum pensionato bonzinho para poder ficar aqui em Salvador? Ele disse, rapaz, teve um pensionato que minha noiva, quando veio me visitar num fim de semana, ficou lá, Fernando. Quer ir lá comigo? Ele é bonzinho, na Fonte Nova. Eu digo, bora. Aí, resultado, nós fomos para conhecer o pensionato, que era na Santa Clara do Desterro, na Fonte Nova, em Salvador, né? Era uma ladeira que tinha uma ladeira que a casa ficava praticamente em dois planos, porque a rua de fundo era mais baixa, sabe? Do que a rua da frente. Então a casa ela tinha sótão, térreo, primeiro andar, aliás, porão, térreo, primeiro andar e sótão. No térreo ficavam os homens e no primeiro andar e sótão ficavam as mulheres. Tinha mais mulher do que homem lá, né? Eu olhei o pensionato, quando eu entrei, é daquele tipo de pensionato que você sabe onde é o banheiro, pela catinga do banheiro, né? Mas eu já tive assim uma indisposiçãozinha, né? A catinga do banheiro chegava até a sala. O cara tinha pegado na sala do pensionato, ele passou uma parede de madeirite e nesse canto dessa madeirite, que era até meia parede, ele dividiu por dois e criou dois quartos embaixo, né? Tinha um quarto na frente, que morava três caras, parece, no térreo, né? E tinha esses dois quartos individuais com madeirite, meia parede. O quarto em que eu fiquei, ele mal dava para a cama. Tinha cama e um corredorzinho de acesso. Não tinha lugar para guarda-roupa, não. Eu pendurei um arame em cima do madeirite até a parede e do meio do arame para trás era roupa usada, pendurada em cabide, e do meio do arame para frente era roupa limpa, pendurada em cabide. Os sapatos eu botava embaixo da cama. Só tinha um par de sapato mesmo e um par de sandália havaiana. Como o pensionato lá no sótão, no porão, tinha banheiro e o filho dela, tinha um filho dela que era crítico do jornal à tarde de música, morava nesse sótão, né? Só que numa área mais elevada, de piso elevado do sótão, ele tinha lá o estúdio de trabalho dele e o quarto. E tinha um pátiozinho com um banheiro. Então esse banheiro era o que eu usava, porque o banheiro do térreo, os homens quando usavam, tinha fila. O banheiro de cima era só das mulheres, né? Então eu usava esse banheiro do porão. Porém, a mulher criava pato, galinha e peru lá embaixo. Então tinha um pátiozinho assim, e tinha um banheiro, era um tal de cocô de pato e peru por todo canto. Eu comprei um tamancão que tinha para vender no mercado modelo, que tinha quase meio metro de altura, para eu não estar
pisando em cocô de pato, né? E também quando eu estava tomando banho no chuveiro, a água às vezes respingava e batia na minha canela e me dava nojo, né? Porque aquele piso tinha cocô de pato ali pelo meio, de pato, de peru e de galinha, né? Aí me adaptei e o filho dela que morava no porão era uma excelente figura, uma grande figura. Ele tinha 3.500 discos de música, LP, porque ele era crítico do Jornal à Tarde e as gravadoras davam, né, os discos para ele fazer as críticas. E a gente se divertia, jogava ludo, o pessoal do pensionato descia também para jogar ludo lá embaixo, apostando, né, nos sábados de tarde. E tinha umas caipirinhas. Era bom, era gostoso. Só que eu sofri um acidente e minha mãe e meu pai souberam do acidente, que foi grave, de carro, né? E vieram me dar um apoio. E minha mãe ficou escandalizada quando viu o pensionato que eu estava morando. Ela disse: Meu filho, como é que você sai de um apartamento daquele no Farol da Barra e vem morar numa pocilga dessa? Aí eu fiz: Mamãe, eu tô tendo um ambiente bom de vida.